sou VP adjunto de Finanças da ANEFAC e agradeço a todos vocês pela presença virtual a esse nosso segundo simpósio CFO Day, que nada mais é do que um encontro de executivos da área financeira que a ANEFAC promove. Temos agora quase 150 profissionais da área financeira nos assistindo. É muita responsabilidade aqui. Quero agradecer também, em nome da ANEFAC, a gentileza dos 3 palestrantes de hoje e as empresas que permitiram que eles estivessem conosco, e também a patrocinadora, MicroStrategy, representada aqui pelo senhor Pedro Chaves, que é o Head de Finanças. Pedro, por favor, suas boas-vindas. Bom dia a todos. É uma honra participar desse evento com um grupo tão selecto de profissionais e colegas. Meu nome é Pedro Chaves, sou líder de finanças para as Américas na MicroStrategy e por isso trabalho aqui na matriz, na região de Washington, D.C., mas sou brasileiro de nascimento, de coração. Tenho mais de 20 anos exercendo funções no Brasil e nos Estados Unidos na área de finanças. Para quem não conhece, a MicroStrategy é a maior empresa independente e negociada em bolsas do segmento de Business Intelligence, ou BI, que tem uma plataforma líder em Analytics. Estamos já há mais de 30 anos nesse segmento, no Brasil há mais de 22, temos mais de 4.000 clientes no mundo, com vários clientes aqui no Brasil, que provavelmente inclui alguns de vocês aqui hoje. Nosso objetivo em participar desse evento é reforçar nosso compromisso com o mercado, principalmente com os profissionais executivos das áreas de finanças e contabilidade. E contar que estamos totalmente preparados para ajudar as empresas e colegas, não apenas nos seus processos relacionados às informações financeiras, mas também na complexa jornada de tomar melhores decisões operacionais, de investimentos, de gerenciamento dos riscos e atender aos complexos requisitos regulatórios, que no Brasil não são poucos, né? Enfim, vou deixar meus contatos, adoraria conversar com cada um de vocês, trocar experiências e aprendizados, não apenas como MicroStrategy, mas também como um colega da profissão. Estou à disposição, bem como a nossa equipe aqui no Brasil. Fique à vontade para nos acessar durante e após o evento. E, novamente, obrigado e parabéns ao time da ANEFAC por esse grande evento. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, MicroStrategy. Queria avisar vocês para colocarem os nomes de vocês nos quadros com a imagem para facilitar os nossos registros. E também que as perguntas vocês podem fazer pelo chat. Bom, como eu comentei, nós temos hoje 3 experientes profissionais da área financeira, lógico, em suas respectivas empresas, que vão estar falando muitas coisas, mas pontos que com certeza serão abordados, como eles se reinventaram nessa crise. As mudanças de comportamento, tanto na crise antes ou depois, e quais são essas transformações que se consolidaram, não está provisório, veio para ficar. E principalmente na área financeira, como a tecnologia impactou positivamente nessas transformações. E a grande novidade é que veio no mundo inteiro, que é o trabalho em home office. Então, como a área financeira atravessou, está conduzindo hoje os trabalhos em home office. E lógico que eles terão outros pontos que são relevantes também pela experiência deles. E ao término de cada apresentação, nós faremos uma pausa para que perguntas sejam feitas ao apresentador. Mas também no final do nosso evento, um pouco antes de encerrar, nós vamos ter um outro tempo para as perguntas e o nosso papo de um modo geral. Bom, feito isso, vamos começar. Eu convido a Luciene Gonçalves. Luciene, por favor, agora é com você. Oi, Ailton, obrigada. Gente, bom dia a todos, né? Queria agradecer a todos aí pela participação. Realmente, viu, Ailton, é uma responsabilidade grande, né? Muita gente aí nos assistindo. Eu espero de verdade que a gente tenha momentos aqui bem produtivos, né? De troca de experiência.
Queria agradecer à ANEFAC aí pelo convite, mais uma vez, muito importante para nós estarmos aqui, né, neste momento importante de troca de experiência. Falar um pouquinho de mim, tá? Antes de começar aqui a apresentação. Então, meu nome é Luciene Gonçalves, eu sou diretora financeira lá na Algar Telecom. Eu já estou no grupo Algar há bastante tempo, na Algar Telecom em específico há 20 anos. Passei por diversas áreas ali, como gerente, né, de diversas áreas na diretoria financeira, até que em 2015 eu assumi a diretoria financeira. Estou aí com funções aí nessa diretoria desde então, e agora, bastante recente, eu recebi o convite para liderar o projeto de implementação do nosso novo ERP, que é o SAP, o S4HANA. Nós estamos aí iniciando uma implementação e eu, então, estou liderando esse projeto. Fiquei bastante satisfeita com isso, porque vai me dar aí mais uma experiência e a oportunidade de bastante conhecimento, né? Então, pessoal, eu vou dividir com vocês a minha apresentação aqui, só um minutinho. Vamos lá. Vocês me tem um sinalzinho aí se já está todo mundo vendo. Estamos vendo sim, Luciane. Tudo certo, perfeito. né? Obrigado. Dizem que essa é uma das frases top 10 aí da nossa nova era Covid, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo minha tela, né? A gente tem falado e ouvido muito disso, né, pessoal? Então, vamos lá para o nosso papo, né? A minha ideia é passar rapidamente com vocês aqui por esses itens, falar um pouquinho aqui da Algar Telecom, comentar sobre a evolução digital, né, pessoal, porque já é algo que que as empresas estavam trabalhando independente de coronavírus, né, mas tem todo um efeito aí do Covid nessa própria evolução digital. E depois a gente aborda aí o novo papel ou o novo CFO, né, neste novo cenário, tá bom? A ideia é a gente falar de forma mais rápida para sobrar um tempinho para trocar ideias, que eu acho que fica mais rico, né? Então, vou falar rapidamente aqui para vocês sobre a Algar Telecom, né? Uma empresa que nasceu aí há 66 anos, inicialmente como uma concessionária aqui no Triângulo Mineiro, pegando ali um pedaço do estado de São Paulo, de Goiás e Mato Grosso, inicialmente atendendo 87 municípios nessa região, mas atualmente, né, com uma expansão, uma franca expansão aí, há mais ou menos 10, 15 anos atrás, a gente começou a expandir com mais força, né, e hoje estamos presentes em 16 estados, né, incluindo o Distrito Federal. Apresentamos em 2019 uma receita de 2.100 bilhões, tá? E estamos com 80 mil quilômetros de rede implantada aí ao longo do território nacional, aí do sul do país ao nordeste, né? Esse crescimento se dá via aquisições e via orgânico, né? Via construção de redes. A nossa empresa busca como diferencial competitivo a qualidade nos seus serviços, que advém de fibras, né, dessa rede de fibras implantadas aí com muita excelência, e a gente prima também pelo atendimento, né, diferencial tecnológico. A proximidade que a gente busca ter com os nossos clientes é diferenciada no setor, né? E a gente até traz aqui alguns reconhecimentos, né, que demonstram isso, né? A nossa empresa, essa expansão que a gente tem buscado fortemente, ela é voltada para o mercado corporativo, então a Algar Telecom hoje já tem a maior parte das suas receitas advindas de clientes do segmento B2B,
E como eu disse, né, como diferencial competitivo, qualidade e excelência no atendimento, essa proximidade com os nossos clientes, a gente demonstra que estamos caminhando, né, de forma correta nesse sentido, quando a gente vê aqui com 94%, né, de satisfação dos nossos clientes corporativos, a gente também vê que essa estratégia está acertada quando a gente consegue ser 3 vezes campeãs aqui no prêmio da época Reclame Aqui. Este é um prêmio que as operadoras de telecom não costumam frequentar, e a gente já venceu por 3 vezes no nosso setor. Alguns prêmios também que nos dão muito orgulho, né? Nós somos 7 vezes eleitos pelo Guia Exame a telecom mais sustentável do país, e demonstra aí também, então, a nossa preocupação, né, com todo o ecossistema de sustentabilidade. Fomos eleitos aí também pelo Valor e Inovação, uma das 150 empresas mais inovadoras do país, aí considerando todos os setores, né? Na área financeira, 2 prêmios também que nos dá muito orgulho, né? 3 vezes eleitos pelo Prêmio Abrasca e como melhor relatório anual dentre as companhias abertas aí com até 3 bi de faturamento. E agora, né, recente também, mais uma vez campeãs aí do Troféu Transparência, mostrando também nosso compromisso aí com a qualidade e transparência das informações financeiras. Passando rapidamente para vocês aqui um pouquinho do nosso desempenho financeiro dos últimos 3 anos, né? Em termos de receita, a gente apresenta um crescimento consistente de receita líquida, fechando então 2019 com 2.127 bi, e trouxe também para vocês os últimos 9 meses aí comparados com o ano anterior, demonstrando que, né, a gente vai falar um pouquinho para frente sobre Covid, sobre pandemia, mas a gente acabou de divulgar o nosso último trimestre e a gente consegue manter, né, o nosso crescimento robusto e a nossa performance consistente, tanto em receita, né, já demonstrando um crescimento até maior do que os dos últimos anos aqui, nos 9 primeiros meses do ano, e em termos de EBITDA, né, tanto o EBITDA quanto a margem EBITDA, demonstrando também bastante consistência aí nos nossos programas de eficiência operacional, que tem nos trazido aí para um patamar de margem bastante elevado, né, para o setor também bastante elevado, né. Então, a gente continua apresentando, né, resultados robustos e consistentes, apesar da fase aí de pandemia. Os 9 primeiros meses aqui embaixo, né, a gente até vê uma pequena queda quando a gente olha para o EBITDA contábil, tá? Mas quando a gente vem para o EBITDA recorrente, desconsiderando um fator muito positivo que nós tivemos em junho do ano passado, mas que não é recorrente, foi a causa do PIS/COFINS, né, na base de cálculo do ICMS, que nós vencemos aí, tivemos sucesso, tivemos êxito aí nessa discussão, e só esse fator trouxe mais de 100 milhões de reais positivos para o nosso EBITDA do ano passado. Então, se a gente ajusta isso para recorrente, a gente vê o crescimento aí, mesmo, né, neste momento aí de pandemia, a gente está conseguindo crescer EBITDA. Luciene, seu microfone Ele foi no mudo. Pronto. Pronto? Deu certo? Certo, perfeito, obrigado. Deu certinho, Luciene, agora. Tá, obrigada.
Bom, acho que deu para vocês ouvirem. Vocês querem que eu repita um pouquinho aqui? A minha última fala foi dizendo que a gente teve um fator pontual em 2019 que elevou os nossos resultados, né, de forma positiva, e tirando esse fator que foi o PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS, quando a gente vai para o EBITDA recorrente, a gente teve crescimento, apesar, né, de estarmos aí nessa fase de pandemia, a gente está conseguindo manter, né, os nossos bons resultados, as nossas boas iniciativas de eficiência operacional, bem como de crescimento na nossa receita, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Bom, eu quis trazer um pouquinho aqui para vocês sobre evolução digital, porque eu entendo... meu slide travou, pessoal, acho que eu vou ter que sair e entrar de novo aqui na apresentação. Só um minutinho, porque eu estou passando os slides e eles não estão passando. Vou entrar aqui novamente, tá? Faz parte dos nossos novos tempos aqui, né, pessoal? Vamos ver se vai. Foi. Voltou, tá indo. Vendo, né? Ok. Tá. Beleza. Então, eu quis trazer um pouquinho aqui desse cenário de evolução digital, de transformação digital. Não é novo para ninguém, mas eu acho que é pano de fundo importante para a gente discutir o cenário pandemia, né? Então, aqui, rapidamente, assim, demonstrando que, né, no cenário competitivo, ser grande, né, o tamanho da empresa é relevante? Mas não é mais o mais importante, né? O mais importante nessa corrida aqui, nesse cenário competitivo, é ser ágil, é ser rápido, é ter informações rápidas, né, para tomada de decisão. Ou seja, né, os nossos novos processos, os produtos, os novos serviços e modelos de negócio são fundamentais, né, para a gente alcançar aí, rapidamente essa redução de prazo para acessar o mercado, que é fundamental, gente. Já é, de novo, né, já é há bastante tempo, mas agora passou a ser fundamental, né, vital, essa velocidade, ou seja, a gente precisa aprender mesmo a dançar conforme o ritmo. Isso não é novo, mas o que a gente fala, né? Que o coronavírus, aí a pandemia, foi o maior acelerador da transformação digital dos últimos tempos. Tudo aquilo, né, que as empresas estavam se preparando para fazer, né, ensaiando, buscando, né, as alternativas para fazer, teve que fazer. Sim. Né? Foi obrigada a acelerar esse processo, né? E a gente, então, mostra aqui para vocês, né, o que é ser digital, né? A gente tem essa figura que demonstra uma evolução, né? E a gente, então, para nós lá na empresa, né, ser digital é a gente ter modelos de trabalhos ágeis e colaborativos, ou seja, a gente já tinha esse pensamento e já buscava isso. No momento de pandemia, onde cada um vai ter que trabalhar na sua casa, é mais importante ainda que esses modelos sejam modelos culturais, né, que esteja no mindset das pessoas. Então, é super importante para nós em termos de ser digital, né? Priorizar a inovação em modelos de negócio e de gestão, né? Possuir processos simplificados e automatizados. Isso aqui foi fundamental para a gente conseguir fazer essa virada de chave sem muito solavanco, né? Sem muito problema, sem a gente necessitar de um tempo para poder as coisas se encaixarem. As coisas se encaixaram como tinha que ser, né? E o fato da gente ter, né, trabalhado bastante, e obviamente, né, estamos continuando nessa busca, né, por trabalhos, por processos simples. Isso aqui é coração da questão, tá, pessoal? Processos simples e automatizados. As decisões orientadas por dados
E para que isso aconteça, os investimentos em sistemas de informação, analytics, big data e todo esse arcabouço tecnológico tem que trabalhar em prol de trazer informações rápidas, assertivas, e nos diversos níveis de abertura que a gente precisa, nos diversos níveis de visão que a organização precisa ter, cada um no seu nível, né, para a tomada de decisão. Esse outro aqui é muito importante, que é ter a experiência do cliente sempre como foco principal. Então, o que eu estou fazendo? Qual é o impacto lá para o meu cliente? Porque, às vezes, a gente leva muito tempo, gasta muito dinheiro fazendo, trabalhando e mexendo em processos que, no final das contas, não vai refletir no meu cliente. Então, em termos de priorização, né, a gente tem que buscar aqueles projetos, iniciativas que vão traduzir, de alguma forma, em melhoria para o cliente, né? E, ao final, né, a gente quer, então, ser reconhecida como uma empresa B2B, TIC digital, né? TI e telecom digital. A gente quer que o mercado nos enxergue dessa forma. Então, como a gente já tinha, né, todo esse pensamento de evolução digital na companhia, e a gente e o mundo, né, se deparou aí com uma pandemia em que a gente brinca, né, quando a gente fazia os nossos orçamentos lá no final de 2019, quem é que poderia imaginar, né, que a gente teria algo desse tipo, né, dessa magnitude, e que impactaria de tal maneira não só a nossa empresa, como o nosso país e o nosso mundo, né, de uma forma geral. E como é que a gente lida, né, com uma situação tão drástica, né, como essa? Imagino que nenhuma empresa, por melhor que fosse, né, em sua gestão de riscos, podia, né, imaginar algo e já se preparar e antever para o que viria. Mas eu penso que empresas estruturadas nesse sentido, né, elas conseguem fazer, por mais surpresa que seja a situação, elas conseguem se adaptar de forma mais rápida, né? E foi o que aconteceu conosco, tá, pessoal? A gente, então, eu estou dizendo aqui que desde 15 de março a gente está em home office, né? Toda a companhia, todos os associados, a gente chama de associados, os nossos colaboradores, né? Apenas os técnicos, né, que precisam instalar os serviços aí nas casas e empresas dos nossos clientes é que continuaram o seu trabalho, não podia deixar de ser, mas, obviamente, adaptados a todo o esquema de segurança necessário, né, para manter aí, como a gente cita aqui no segundo bullet, a prioridade máxima, que era a saúde, né, dos nossos associados e clientes. E eu estou dizendo que desde 15 de março, então, que a gente já está mobilizado dessa forma, mas antes mesmo disso, né, em fevereiro, quando começaram os rumores, e nossa empresa é muito impactada aí por fornecedores, né, temos muitos fornecedores chineses de equipamentos, né, de equipamentos de telecomunicações. Então, em fevereiro, a gente já começou a ter algumas ações já tentando nos antecipar a algum problema que viria de abastecimento. A gente antecipou compras, né, com os nossos fornecedores chineses aí, mas, obviamente, ninguém tinha a noção naquela ocasião de que a coisa tomaria essa proporção. Em 15 de março, nós fomos para casa e o pensamento era, provavelmente, a gente vai ficar uns 15 dias, um mês, né? A gente completou aí 8 meses, né, de home office. E como que a empresa continua, né? A empresa, como todas, né, pessoal, estava em momento aí de muitos projetos, de muitas ações em andamento, como eu mostrei para vocês, né? Somos uma empresa em franca expansão, com projetos de expansão geográfica, com projetos de N naturezas dentro da empresa, né?
como é que a gente se organiza para isso. Então, rapidamente, e graças, né, a todo o nosso modelo de evolução digital já implementado na companhia, né, como eu disse, o que a gente teve foi um acelerador, né, que fez com que atividades e ações que a gente estava ensaiando, a gente teve que pôr em prática mesmo, né, de uma vez, né? Então, a primeira coisa foi estabelecer as prioridades. Prioridades estão descritas aqui. Em primeiro lugar, a saúde, né, de associados e clientes. Então, para isso, né, a gente montou um grupo de trabalho disciplinar rapidamente, né, envolvendo pessoas das diversas áreas, para fazer um monitoramento, né, para cuidar aí da saúde e do bem-estar, tanto da saúde física quanto da saúde mental, da saúde emocional de todos, né? A gente sabe o quanto tudo isso afetou, né, as pessoas de uma forma geral, e algumas sofreram mais do que outras, né? Então, a gente montou um esquema forte aí de monitoramento, tá? A gente testou muitos associados, né? Fez testes repetidos aí, já que não havia aí no nosso sistema de saúde, né, a possibilidade de fazer isso em massa, nós optamos por fazer, né? Nós tomamos decisões rápidas, né, sempre que precisava, e nesse sentido aqui tem que ser rápida mesmo, nós estamos falando de vidas, né, e aí nós fizemos essa mobilização para ter, né, a condição de tomar decisões rápidas nesse comitê, e principalmente mantivemos e mantemos até hoje todo o comitê diretivo muito bem informado sobre tudo. Como que a gente faz isso remotamente, né? Então, temos as nossas reuniões diárias, este comitê se reúne diariamente desde 15 de março, traz as pautas, né, a serem discutidas no dia, tomam as decisões, porque este comitê tem autonomia para tomar decisões, e diariamente também informa, né, mantém todo o comitê diretivo atualizado, né, sobre todas essas questões aqui que envolvem os nossos mais de 4.500 associados no Brasil inteiro, tá? Então, é algo que a gente fez e conseguiu, pessoal, com isso, dar uma tranquilidade para todos, né? As pessoas que foram contaminadas se sentiram amparadas, né? E monitoradas, e as que não foram, viram que poderiam contar com a empresa nesse momento tão importante. Isso foi super relevante para a gente conseguir manter as pessoas no mesmo engajamento e com a mesma vontade que tinham, né, de continuar as suas atividades, seus trabalhos, os seus projetos, né. A gente também formou um grupo de forma muito rápida, né, para tratar a segunda prioridade máxima, que era manter o caixa da companhia robusto e preparado para qualquer eventualidade, a gente não sabia o que poderia acontecer, né? Então, esse grupo trabalhou da mesma forma, um grupo multidisciplinar, um squad, trabalhou da mesma forma que o outro, se reunindo diariamente, com todas as ações, focados em recebimentos, focados em pagamentos, focados em controle de gastos, o que seria mantido, o que seria suspenso, o que seria cancelado, né? E da mesma forma mantendo todos muito bem informados. Vou dar uma acelerada, né, porque a gente tem pouco tempo, trazer para vocês, então, né, que a gente continua nesse processo, não sabemos ainda, nesse processo de home office, não sabemos ainda quando vamos voltar, tem uma turma trabalhando intensamente para deixar todos os nossos ambientes físicos preparados para o retorno, mas a gente já tomou a decisão de que o retorno não será como antes, a gente trabalhará de forma híbrida, as coisas estão funcionando muito bem como estão, a gente está definindo trabalho híbrido, onde a gente vai ter presença física, mas a gente vai trabalhar ainda considerando uma forte parte do trabalho em casa, porque isso tem funcionado, né?
e isso, todas as instalações físicas estão sendo preparadas para isso. Nós, como eu disse, já divulgamos os resultados do terceiro trimestre, eles continuam mostrando, né, a resiliência aí da companhia. A gente sabe que as decisões rápidas, a tecnologia e a cultura organizacional foram fundamentais para a gente continuar tendo o engajamento das pessoas e aí a gente conseguir ter o sucesso. Lógico que tivemos efeitos, alguns segmentos tiveram mais segmentos de atuação nosso, por exemplo, mercado B2B teve algum efeito maior, porque nossa forma de abordar o cliente era visitando pessoalmente, né, as empresas dos clientes, a gente foi impedido de fazer isso, então nós tivemos que ser criativos, inventar formas de fazer a mesma coisa, mas diferente, né? E os desafios, como eu disse, continuam, né? O próprio projeto que eu estou liderando aqui, né? Nós vamos fazer uma implementação de um SAP de forma totalmente remota, né? Nós estamos participando de M&As aí de forma totalmente remota. Vamos continuar com os nossos projetos de expansão e dentre outros diversos projetos de forma remota, tá, pessoal? E depois vocês, se tiverem curiosidade, a gente vai falando um pouco mais sobre isso. O novo CFO, pessoal, eu vou simplesmente passar aqui para vocês muito rapidamente e deixo depois para a gente usar, né, no nosso bate-papo, né? Eu falo um pouquinho do perfil, né? Perfil que a gente sabe, né? Já era, mas precisa ser ainda muito mais, né? Estratégico, viabilizador, gerador de resultados, né? O CFO, o executivo financeiro, não é só aquela pessoa que apoia, ele, no bom desenvolvimento de suas funções, ele gera valor, ele gera resultado para a companhia, né? Compliance cada vez mais importante, né? O CFO, apesar de super técnico, esse financeiro, ele tem que gostar de gente, tem que ser tecnológico e tem que ser aberto ao novo, flexível. A atuação, né, tem que ser junto do negócio, não mais fechado numa área financeira, mas provendo informações e direcionando, né, fazendo acontecer. As decisões, né, não mais só, as análises de viabilidade não são mais só financeiras, elas tomam para si muito mais aspectos, né? A parte do aspecto voltado para a sustentabilidade, não só financeira, mas social, ambiental e de governança, tão falado aí na mídia, né, e por todos, né, investidores buscando isso, e a eficiência operacional, né, sem falar no compliance. Aí, logicamente, trabalhando para ter velocidade na tomada de decisão, desburocratizar, dar autonomia, sem perder a questão do controle, tá? E muitos obstáculos a serem transpostos, né? Tá aí, todo mundo conhece a velocidade e o controle, né, pessoal? Temos que ter velocidade sem perder controle, isso é um desafio. E, enfim, a gente conclui que, né, a necessidade de evolução digital, ela foi acelerada aí pela questão da pandemia, né? Esse acontecimento, ele acelera tanto a transformação digital como também a transformação dos executivos financeiros, né? A gente precisa ter um interesse genuíno por pessoas, processos e tecnologia, a gente precisa ter paixão pelo que fazemos para ter sucesso nisso. Os desafios, eles aumentaram, mas com isso também aumentou a valorização profissional dos executivos financeiros, e com isso surge um mar de oportunidades. A pergunta é, você está preparado? E com isso eu encerro, peço desculpas aí por ter passado um pouquinho, mas espero ter contribuído aí com todos. Obrigada. Obrigado, Luciene. E não vamos ter o tempo para as perguntas, okay. Então as perguntas nós vamos deixar no encerramento. Okay. Mas foi muito bom para todos nós. Vamos dar sequência agora com a apresentação da Clarissa. Por favor, Clarissa. Bom dia, Ailton. Bom dia a todo mundo. Obrigada por estar com vocês. Deixa eu ligar aqui meu cronômetro, o pessoal pediu para eu ligar. E eu tenho aqui uma apresentação
Deixa eu dividir só um minuto. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos, sim. Ah, tá ótimo. Obrigada. Na verdade, ela está no final. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho de quem eu sou e de quem é a AS Tietê, para depois a gente explorar alguns aspectos. Eu queria tentar explorar alguns aspectos complementares. Eu queria tentar explorar alguns aspectos complementares ao que a Luciene já apresentou, e é muito interessante a gente ver como tem similaridades, né, nas nossas visões e nas questões que a gente está passando, mesmo estando em setores diferentes. Mas, enfim, meu nome é Clarissa Sadoc, eu sou vice-presidente financeira e de relações com investidores da AS Tietê, da AS no Brasil. Trabalho na área financeira a minha vida toda, sou formada em economia. Eu sou carioca, trabalho na AS há 16 anos, que é desde quando eu me mudei para São Paulo. E sou casada, tenho 2 filhos, o que aumenta aí todos os desafios dessa pandemia e do home office, né, com mais gente disputando internet dentro de casa. Bom, a AS Tietê é uma empresa de geração de energia, nós somos 100% renováveis, tá? A gente opera desde o final do século passado, a empresa foi privatizada em 1999, e desde então a AS vem adicionando outros ativos aqui no Brasil, sempre 100% renováveis, tá? O valor de mercado hoje já passa do 6 bi, e temos um EBITDA aqui dos últimos 12 meses de 1,2, e temos aqui uma prática de dividendo de 100% do nosso resultado. Nossos ativos hoje estão principalmente em São Paulo, Minas, Bahia, e estamos abrindo uma base nova agora no Rio Grande do Norte. Tá? Então, falando um pouquinho aqui só do crescimento, a companhia ela foi iniciada com a privatização de um ativo hídrico, né, que são esses 2.600 de capacidade instalada que a gente tem, e fomos ao longo do tempo adicionando ativos eólicos e solares, chegando hoje na nossa marca aí de ativos em operação de 3.800, e estamos desenvolvendo mais 1.400 para chegar aí em 5.200. Então, temos aqui um plano também muito importante de crescimento para os próximos anos. Então, toda a nossa estratégia está focada nesse crescimento em energias que são complementares entre si. Então, as fontes de energia, cada uma gera num horário do dia, então, elas em conjunto têm um potencial aí de atendimento às necessidades do cliente muito, muito, muito melhores. Tá? Passando um pouquinho... Acho que eu saio daqui. Passando um pouquinho para falar do Covid, acho que, antes de mais nada, a gente se preocupou com as pessoas, né? Então, imediatamente, na metade do mês de março, a gente já estava em home office. Nós já tínhamos o hábito do home office desde 2012, então... esse ano, quando a gente foi colocar todo mundo dentro de casa, é muito diferente do que fazer um home office uma vez por semana, né? Mas pelo menos a tecnologia, os equipamentos de acesso remoto, nós já tínhamos todos. Então, é uma mudança, teve seus desafios, mas eu diria que, dentro do que poderia acontecer, foi um movimento que funcionou com uma certa facilidade, né? O time de operação, que aí sim precisa estar no centro de operação, precisa estar em campo, esse sim exigiu uma adaptação maior. Então,
como é que a gente coloca o nosso time para trabalhar e para operar de maneira mais segura possível. Então, nós chegamos até a mexer em algumas instalações, auditório, por exemplo, para deixar a possibilidade deles ficarem no centro de operação morando por 15 dias. Pensamos numa operação que poderia ser como uma embarcação de uma plataforma de petróleo, para evitar esse ir e vir e colocar não só os operadores em risco, mas as suas famílias, né? Não foi necessário eles ficarem, né, embarcados no centro de operação, mas caso a situação piorasse e fosse necessário, a gente teria aí essa estrutura toda montada para o time poder ficar em tranquilidade trabalhando. Tá? E, obviamente, enfim, trabalhamos também em doações para auxiliar aí, principalmente a parte de hospitais e das comunidades onde a gente trabalha, né? Eu diria que o grande desafio do home office para a gente acho que para os executivos é a quantidade de reuniões que a gente tem na nossa agenda. Então, dado a distância, foi aumentado muito a quantidade de reunião, né? Então, aquela conversa no café não tem mais. A gente, lá na ES, nós trabalhamos com ambiente aberto, ninguém tem sala fechada, então a comunicação flui de maneira bastante ágil, e aí na hora que você está todo mundo em casa, você não tem essa mesma fluidez, né? Então passou a ter muito mais reunião para poder atualizar as informações e manter aí a companhia funcionando, né? Eu diria que para o time mais novo, gerou uma dificuldade daquele coaching, né? De você ter alguém ali do seu lado que você vai fazendo e vai fazendo uma pergunta, né? Acho que para o nível de analista, essa ajuda, né, em tempo real faz muita falta. Para a gente, por outro lado, eu passei a ter um foco muito maior, né? Então, a produtividade aumentou muito para mim, mas também, enfim, aumentaram bastante as horas de trabalho de todo mundo. A gente fez até uma pesquisa recente, onde todo mundo gosta e funciona bem trabalhando, né, de casa, mas todo mundo sente que a gente está trabalhando muito mais. Então, acho que tem um trabalho interno de como que a gente tenta respeitar algumas coisas, como o horário de almoço, né? Coisas simples, mas quando a gente vê, a gente está em reunião de 8 da manhã às 8 da noite todos os dias, então tem que se policiar um pouco pelo fato da gente não tá saindo de casa, né? E isso, depois de 8 meses, que ninguém imaginava que ia demorar tanto, vai. Clarissa, nós não estamos te ouvindo. Para dar uma baixada aí no acelerador e renovar as energias. Tem as obras também que vocês podem estar ouvindo aqui da minha casa, né? Eu acho que essa é a única parte que a gente ainda não aprendeu como resolver as obras dos apartamentos. Bom, olhando um pouco para o lado do cliente, a pandemia fez com que a gente conseguisse verificar a qualidade do nosso trabalho de gestão de risco, de gestão de crédito. Então, é bastante gratificante ver, a gente mostra aqui nesse slide, do lado esquerdo, a atividade industrial, como se comportou, né, mês a mês durante o ano, e como se comportou a atividade dos nossos clientes do lado direito. Então, a gente consegue ver aqui facilmente que a nossa base de cliente é uma base de cliente mais resiliente, né, do que a média do país. Então, a gente sempre foi somos um grupo que gastamos muito tempo, muita energia, sistema com avaliação de risco, com avaliação de crédito, né, e que em muitos momentos você fica pensando, poxa, será que a gente precisa disso tudo?
Será que não dá para ser um pouquinho mais flexível e, eventualmente, ganhar uma margem maior com algum cliente que tem um crédito, né, abaixo dos nossos critérios? Mas, enfim, acho que é em momentos como esse que nos lembra da importância de termos políticas claras, objetivas e seguirmos as nossas políticas e não cair em tentação, às vezes, né, de ter um contrato que a gente quer fazer, enfim. O setor de energia elétrica é um setor resiliente por natureza. A maioria dos nossos contratos é o que a gente chama de take or pay, que são contratos que eles já contrataram um volume específico de energia, ele tem que pagar. Então, tem essa vantagem versus outros setores, mas, enfim, tivemos pouquíssima inadimplência, pouquíssimos problemas com clientes. O que a gente teve foi muita renegociação de clientes pedindo, né, flexibilização, pedindo prazo, e alguns a gente tratou e entramos num acordo pelo relacionamento, né? Em outros já foi mais difícil, a gente manteve o que estava no contrato. Por fim, eu acho que a Luciane também falou, fizemos um reforço de capital de giro, né? Então, quando foi lá no mês de março, abril, a gente não tinha a menor ideia da profundidade que a crise traria. Então, da mesma maneira que os nossos clientes estavam renegociando com a gente, querendo prazo para pagar, também trabalhamos em aumentar a nossa liquidez. Então, fomos aos bancos, a gente, todo mundo correu para os bancos para reforçar o caixa, e aí fizemos uma emissão de mais 500 milhões em nota promissória. É uma dívida de 1 ano. Outro dia eu estava até conversando com um banco, falando sobre isso, que, em função da pandemia, muitas empresas, a maioria das empresas, correram atrás de reforço de capital de giro, o que vai levar a uma concentração muito grande de vencimentos de dívida no mês de abril, maio. Então, é uma preocupação aí com concentração de refinanciamento, que pode acabar sendo um mês ruim para a gente fazer esse refinanciamento de dívida, né? Estamos até trabalhando em algumas antecipações para fugir dessa janela que acabou concentrando muita gente ao mesmo tempo no mercado nessa janela. Bom, eu queria trazer um outro aspecto para a gente. Quando a gente conversou ontem, de cada um ia falar, surgiu a ideia de eu trazer a questão do ESG para a gente conversar um pouquinho aqui, que eu acho que é algo que, enfim, a sustentabilidade é algo que existe há muitos anos, é um assunto que vem crescendo e que a gente sempre acha que amanhã vai ser mais importante do que hoje, né, no Brasil, mas que com a pandemia esse assunto chegou chegando, né, e acelerou de uma forma que não esperávamos. Então, o assunto sustentabilidade hoje em dia é muito mais tratado como o ESG, né, as 3 letras, que é o E de environmental, né, de ambiental, o S da parte social e o G de governança. Então, esses aspectos ESG que sempre foram muito fortes na Europa, que começaram a crescer recentemente nos Estados Unidos. Esse ano, em janeiro, antes da pandemia, você vê fundos importantes como a BlackRock colocando regras e metas, né, para empresas com um alto padrão ESG. E aí, com a pandemia, esse assunto chegou no Brasil com muita força, né? Seja pelo lado do investidor, seja pelo lado do cliente, seja pelo lado dos colaboradores, né, que querem trabalhar em empresas que têm essas preocupações. Então, a STT sempre foi uma empresa muito forte nos aspectos ESG, até por sermos 100% renováveis, então é da natureza do nosso negócio, e temos um controlador americano muito preocupado com segurança, muito preocupado com as nossas pessoas. Então, isso sempre foi algo importante dentro do nosso negócio, mas que, com a crise, a gente tem percebido uma necessidade muito maior de falar sobre esse assunto, de falar o que a gente
faz e o que a gente tem de diferente e de vantagens nesse assunto, né? Então, isso é algo que, se você perguntasse para as pessoas em dezembro, janeiro, para investidor, por exemplo, de dívida ou de ações, né? Você perguntar para os fundos de ações da Faria Lima, do Leblon, se você perguntar para os grandes bancos, era uma coisa legal de ter, mas que ninguém precificava e dava valor financeiro para esse assunto, né? Você tem muitos fundos exclusivos, você tem muito dinheiro só direcionado a esses aspectos. Então, acho que isso é algo que também mudou muito forte na pandemia e que veio para ficar. Eu trouxe aqui até algumas frases para embasar o que eu tô falando aqui, né? Então, você vê aqui... deixa eu tirar aqui de cima para poder ler. Mas, enfim, se a gente pegar a Citaui, por exemplo, falando do tema de ESG, que obviamente a Citaui é uma assessoria focada nisso, mas eles também perceberam a quantidade de clientes novos que eles têm pedindo assessoria sobre o assunto, né? Então, de fato, a gente está dando um salto muito rápido para chegar perto aos mercados desenvolvidos. A McKinsey também falou recentemente sobre isso agora, né? Que altos executivos indicam que estariam dispostos a pagar um prêmio para adquirir uma empresa com registro positivo em questões ESG. A Mercer, olhando para o lado do funcionário, né, do colaborador, de que 1 em cada 3 funcionários preferem trabalhar em uma organização que demonstram ser responsáveis perante todas as partes interessadas, né? E a XP, né, que é um banco, uma corretora focada em pessoa física, né, que montou uma área recentemente, uma diretoria para tratar de fundos e questões ESG. Tá? Então, com base a tudo isso, a gente fez também e segue fazendo, acho que isso é um movimento que você está sempre se atualizando, sempre buscando melhorar. Então, a gente tem aqui a criação dentro da área financeira, a gente passou a chamar a área de planejamento estratégico e ESG. Né? A gente achou importante nomear uma área para dar a devida importância para todos nós sobre o tema. Então, tem que estar grudado no planejamento estratégico, porque se eles não andam juntos, você acaba não alocando tempo e recursos para o tema. Então, a área de planejamento estratégico, que fica dentro da vice-presidência financeira, foi renomeada para ganhar essa importância do ESG. E, recentemente, estamos trabalhando nos pontos aqui que a gente destaca. Então, o Science Based Target, que é o compromisso, né, com a redução de 1,5 graus, que a gente se comprometeu em conjunto a Nações Unidas e várias outras companhias. No S, né, no social, a questão da diversidade e inclusão. Então, a gente está montando uma operação numa planta nova nossa na Bahia, e a contratação será exclusiva de mulheres para a operação. Acho que diversidade é um ponto muito importante para a gente tratar. Então, nós temos na parte de escritório um equilíbrio razoável entre homens e mulheres, mas na operação é 99% masculino. Então, estamos montando... Temos uma nova planta que vamos ter que ter uma nova equipe trabalhando lá e vamos contratar 100% mulheres para essa planta. Estamos iniciando no mês de janeiro cursos para promover, né, a capacitação dessas mulheres para trabalharem lá na Bahia. Tá? E na parte de governança, estamos migrando a companhia para o mais alto padrão de governança, que é um novo mercado, agora no começo do ano. Então, dentro do nosso objetivo de crescer, temos aqui um objetivo de crescer de forma sustentável e maximizando com isso o valor
para todos os acionistas e colaboradores e clientes da companhia. Eu vi que o Ailton já chegou aqui, então meu tempo deve estar se esgotando. Eu queria agradecer a todo mundo e estou aqui aberta a perguntas e respostas. Acho que tudo que a Luciane falou da questão do profissional de finanças eu concordo inteiramente. Eu quis trazer aqui outros aspectos para complementar aí a nossa conversa. Obrigada. Obrigado, Clarissa. São muitas perguntas. Eu já percebi o público masculino aqui já preocupado com essa planta de 100% mulheres, né? Já estão assustados com esse comando feminino. Mas não adianta, gente. As mulheres estão crescendo e assumindo o comando mesmo e esse é o mundo. Clarissa, de uma coisa que eu trabalho com investidores e fundos também, e essa preocupação ambiental, social, é algo que nenhum investidor hoje ignora. E eu vejo que vocês também têm essa preocupação e essa política aí, que eu acho interessante. Por conta da Covid, quais foram transformações que vocês tiveram que acelerar para preservar vidas, para preservar tudo que vocês falaram, e que agora vocês perceberam que deu um efeito positivo e que vai ficar? O que você destacaria? Bom, acho que a questão do home office é algo que veio para ficar em outro patamar. Então, já tínhamos o home office, mas podemos ser mais flexíveis do que isso, e isso é importante. As pessoas valorizam muito isso, e muita gente trabalha bem das suas casas e, com isso, consegue evitar horas de trânsito, né, de ir e vir. Então, é algo que a gente, com certeza, vai intensificar. Os escritórios não vão voltar a ser o que era. Então, definitivamente é algo que a gente tem que vai ser algo novo. Não vai ser como está, mas não vai ser como era, né? Temos que achar ali o equilíbrio para dar essa flexibilidade para as pessoas. Do ponto de vista de preocupações ambientais e sociais, como eu mencionei, são assuntos muito importantes. Então, cada dia mais a gente começa uma reunião com o cliente que eles querem saber qual é o nosso posicionamento. Então, precisamos ter posicionamentos, né? Ter opiniões a respeito dos assuntos e opinião e o que eu estou fazendo por isso, né? Então, é diferente. Era algo que a gente falava muito, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, aí você via que as pessoas, que legal, mas era um interesse diferente do interesse que tem hoje em dia. O interesse que tem hoje em dia quer entender mesmo. Você pode me dar mais detalhes? Como é que você está fazendo isso? Então, o nosso cliente quer uma energia hoje 100% verde, 24 horas por dia. Então, quer ter certeza que eu vou entregar esse produto 100% verde. Mas, se você fosse destacar um ponto muito exclusivo e particular da área financeira, o que mudou o home office? O que você destaca que vocês fizeram de uma forma diferenciada em relação às demais áreas da empresa e que ajudou muito na área financeira? Que você pudesse comentar com a gente agora. Eu acho que o ponto principal é dar autonomia para as pessoas, né? Então, principalmente segurança, controles, porque a movimentação de recursos, né? Que você chama atenção. O que você poderia falar? Então, assim, na verdade, eu acho que a gente validou o que a gente já tinha, né? Então, temos sistemas fortes. O cybersecurity foi a questão de segurança da informação. É algo que a gente tem um investimento alto e sempre teve, e que tentaram invadir a nossa rede algumas vezes e não conseguiram. Quer dizer, tentam todo dia, né? Mas tentaram de formas mais sofisticadas do que o normal e não conseguiram. Então, eu diria, mais do que ter feito diferente, foi ter validado muita coisa que a gente já fazia antes da pandemia. O que eu acho que a diferença é a
autonomia, a crescente autonomia das pessoas. A gente cada vez usa mais sistema, mais robô, mais inteligência artificial, e o profissional de finanças tem que ser mais analítico, né? Mais participativo, sentar mais com o time comercial para ajudar a pensar na criação de um produto para o cliente. Então, é cada vez menos operacional e cada vez mais em foco em cliente. Perfeito. Se você for fazer um alerta focado na área financeira, principalmente o home office, os trabalhos remotos, qual seria esse alerta que você faria para nós? Outro dia eu estava conversando num grupo como esse, um pouco menor, e as pessoas estavam interagindo mais, e muitos falando que suas empresas, seus líderes não gostam do home office, né? Que estão aceitando o home office pela situação da pandemia, mas que já avisaram que vai acabar e que vai voltar tudo ao normal, como se isso fosse um dia de folga, né? Eu tenho certeza que as companhias que ficarem com essa cabeça ultrapassada vão perder profissionais, né? Então, a gente precisa se modernizar e entender o mundo novo, que eu não vou ficar controlando o ponto das pessoas, né? Cada um tem que saber as suas atividades, o que faz, e delegar e cobrar por resultados, né? Não por carga horária. Olha, concordo muito com o que você falou. Alguns executivos empresários de empresas já me disseram que a produtividade aumentou em torno de 20% a 25% em home office. E, por outro lado, as despesas da empresa caíram e as despesas pessoais dos funcionários também caíram. Então, é um jogo de ganha-ganha. Mas, Larissa, tem bastante perguntas aqui. Um pouco eu já coloquei, me corrigiram agora. Eles não estão assustados com 100% das mulheres, né? Ele falou que está preocupado só. É uma questão de evolução, né? Então, as companhias, você tem milhões de pesquisas que falam, né, que a diversidade gera resultado. Então, você ter todo mundo igual, e não é só mulheres e homens, né? Mas você ter todo mundo igual, que estudou na mesma escola, que mora na mesma cidade, né, com as mesmas religiões, faz que todo mundo pense igual. Então, um que pensa igual não evolui, né? Não gera atrito e não faz a gente pensar melhor. Então, é uma questão de gerar valor para o negócio também. Isso é muito bom. Uma pergunta aqui do João Antunes. Com relação ao estresse em home office, vocês notaram, você percebeu alguma coisa assim na área financeira que vocês tiveram que modificar? Alguma coisa nesse sentido? A pandemia não você comentou que às vezes trabalha das 8 da manhã até às 8 da noite, né? O que você percebeu? E assim, você passa a concorrer com a casa, né? Então, de repente, seus filhos estão em casa. Então, cada um tem uma necessidade. Tem pessoas que trabalham com a gente com filhos de 1 ano, 2 anos, né? Como lida com essa tensão e essa necessidade? A gente percebeu, por exemplo, que as pessoas não tinham equipamentos para sentar direito numa cadeira, né? Então, por exemplo, essa minha cadeira aqui é do meu trabalho. Então, todo mundo que quis pegar sua cadeira, seu computador todo mundo levou, né? Mas aqueles equipamentos para sentar melhor no trabalho, pôde pegar. Então, cadeira parece uma coisa pequena, mas você ficar 8 horas sentada numa cadeira que não foi feita para isso, estava gerando muito estresse, muito cansado. E era uma coisa simples para a companhia resolver. Quem quiser vai no escritório e pega a sua cadeira. Então, a gente foi tentando fazer alguma flexibilização. Teve gente que falou, eu quero trabalhar de noite, porque de manhã eu preciso ficar com meu filho, de tarde meu marido vai ficar com meu filho, então eu posso trabalhar de tarde até de noite? Tá bom, vamos. Quem tem certas funções que dá para flexibilizar o horário. Eu acho que tem mais perguntas, a gente vai deixar para o final. Eu acho que o home office foi algo positivo. Eu trabalho com um comitê que jamais faria reunião hoje, e hoje ele se recusa a se encontrar. Então, não muda mais. Obrigado, Clarissa.
Valeu, ficou bastante elucidativo e muito positivo para todos nós. Obrigado. Obrigada. Vamos dar uma continuidade agora com a apresentação do Auri. O Auri tem agora uma missão bem desafiante ali. Depois de duas mulheres fabulosas, poderosas, você agora tem que entrar e cumprir o seu papel. Auri, por favor. Auri, o seu som está desativado. Opa, agora sim. Acho que essa é a terceira frase mais afirmada na pandemia. A primeira é vocês estão vendo minha tela, a segunda eu não consigo te ouvir, a terceira é seu microfone está desativado. Mas vamos lá, vai acontecer assim, vai continuar. Mas obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos. Queria fazer para mudar um pouco, não tem como evitar de falar um pouco das mesmas coisas que a Lu e a Clarissa falaram, mas eu queria falar de um tom um pouco diferente, porque a minha empresa não é uma empresa de capital aberto, a gente tem um modelo de negócio bastante diferente, né, que a gente chama de nova economia, sem causar, sem tratar mal os outros negócios mais dependentes e intensivos de capital. Vou compartilhar aqui minha tela e a gente vai avançando mais nesse tema. Deixa eu dar um... Auri, sua imagem está travada, Auri. Tivemos um problema. Voltou, Auri está Opa, agora... Voltou agora? Voltou. Agora voltou, estamos te ouvindo, Auri. Tranquilo. Desculpa, é que deu uma parada aqui porque deu um trovão muito forte e deu uma piscada na energia. Vamos lá. Bom, eu sou hoje diretor financeiro da Movile, também recebi aí o convite para ser diretor de finanças corporativas da NEFAC alguns meses atrás. Com muito prazer aí me juntando a essa renomada entidade que tem feito tantos benefícios aí para a profissão financeira no Brasil. Eu tenho 15 anos de experiência, sou formado em ciências contábeis, eu sou paranaense, já trabalhei como auditor, já trabalhei em escritório contábil, passei 8 ou quase 9 anos da minha carreira trabalhando com agronegócio e nos últimos 6 anos trabalhando em empresa de tecnologia, uma mudança bem grande, realmente requeriu bastante adaptação da minha parte e uma boa parte dessa apresentação é para ilustrar essa mudança, essa adaptação que teve que ocorrer na minha carreira. E então eu trabalho na Movile, né? A Movile é uma empresa que investe e desenvolve negócios de tecnologia e pessoas. Acho que é importante frisar isso. A Movile, por ser uma empresa de tecnologia, ela é super asset light, ela não tem investimentos em ativos a não ser investimentos em outras empresas. Então, o nosso principal ativo é, sem dúvidas, o capital intelectual, né? São as pessoas que fazem o nosso dia a dia acontecer. Nós temos um time apaixonado aí por desafios e que sonha muito grande, e a gente tem o sonho de impactar a vida de 1 bilhão de pessoas. Vocês já devem estar fazendo a conta de cabeça, no Brasil só temos 220 milhões, na América Latina talvez uns 280, 300 milhões de pessoas, mas aí a gente quer mesmo se tornar uma empresa global, a gente já tem participação grande na América Latina, mas
e uma pequena participação na Europa, e a ideia é que a gente faça a expansão dos nossos negócios globalmente. O time da Móvel, especificamente, que é a unidade que eu trabalho, que é quase que como se fosse uma holding, né, de investimentos, a gente tem... nós somos especialistas em finanças, gestão, cultura e inovação, e o nosso grupo tem apresentado um crescimento médio de 60% aí ao ano nos últimos 6 anos. Algumas empresas do grupo, a Móvel não é muito conhecida como marca, mas a Móvel é o acionista controlador da iFood, da Play Kids, da Simpla, da Wave, da Zup, da Móvel Pay e da Mensageiros Urbanos. A Mensageiros Urbanos é uma empresa de entregas, né, uma empresa de logística. Ela é, vamos dizer assim, a Log da Colômbia, agora expandindo também para a Argentina e México. E o tema de hoje, né, do nosso encontro é a evolução do CFO para mitigar perdas. Eu quero começar falando sobre como a gente trabalhou aí para mitigar as perdas com essa crise causada pelo coronavírus, mas eu acho que as lições, elas são, assim, independentes do coronavírus. Eu acho que elas são algumas lições permanentes que tem que fazer com que a gente mude a cabeça aí, dos nossos líderes empresariais para entender como é que a gente pode fazer as nossas empresas serem mais resilientes, né? Então, a gente precisa ter modelos de negócios resilientes. O que significa isso, na minha opinião, é atender a uma dor real do cliente, né? Eu vou dar exemplos aqui mais do setor de tecnologia. A gente teve muitas empresas criadas aí nos últimos anos, né? Vários lançamentos aí que a gente chama de aplicativos, né? Por conta da nossa familiaridade com os smartphones, mas vários desses aplicativos, dessas empresas, elas não atendiam uma dor real do cliente. Elas simplesmente eram uma coisa bacana, algo a mais que você instalava no seu aplicativo, usou 1 ou 2 vezes, talvez usasse uma terceira vez, sabe lá quando. Esses negócios, eles não eram resilientes e eles acabaram morrendo. Então, teve uma alta mortalidade de empresas no Brasil, muitas delas também do setor de tecnologia. A Móvel, como ela é muito ativa em investimentos, a gente faz esse mapeamento do mercado e teve, sim, uma mudança drástica, né? Teve muita mortalidade de empresas de tecnologia também. A gente trabalhou aqui internamente, né? Falando ali em cima do externo, né? Modelo de negócios resilientes. Internamente, a gente reforçou a área de planejamento financeiro como principal ferramenta de decisão. Não tenho vergonha de falar aqui que para uma das nossas empresas que foi muito desafiador esse cenário do Covid, principalmente no começo, lá no final de março, começo de abril, a gente fez 37 versões de planejamento financeiro para entender qual seria a melhor decisão, né, a se tomar em virtude de todos os desafios que essa crise causaria. Foi um trabalho árduo, porém um aprendizado enorme para a empresa, porque a gente fez uma democratização da informação dentro da empresa que foi fundamental para que todo mundo pudesse trazer soluções para enfrentar os momentos difíceis. Eu vou falar mais sobre isso à frente, mas hoje um dos principais problemas das empresas tradicionais é que a informação ela não é democratizada, ela é centralizada. E isso causa uma lentidão, né, na tomada de decisão, o que não é favorável para os dias atuais. A gente também trabalhou, né, assim como a Clarissa comentou, a gente também trabalhou para aumentar a liquidez de curto prazo, então a gente fez captações tanto de aumento de capital como de endividamento, né, para poder aumentar a liquidez aí de curto prazo e passar por essa fase. A gente fez isso bem cedo, então ainda em meados de março, a gente já entendeu que essa crise poderia impactar bastante o nosso negócio. A gente já fez uma captação ali que entrou no nosso caixa no finalzinho de março. Ou seja, a gente evitou aquele período todo de correria com os bancos, onde os bancos fecharam a porta, né, na cara da maioria dos clientes. E para aqueles que eles não fecharam a porta, eles quase que dobraram o custo de captação. Então, a gente acabou atuando rápido e bem de forma bastante antecipada para evitar essa correria. E a gente também trabalhou assim, muito forte, assim como a Clarissa também comentou, né, e a Luciane também, para dar segurança para todos os parceiros de negócio. E aí, quando eu falo de parceiros de negócio, estou falando de funcionários, fornecedores, clientes, né? Porque
assim, nós acreditamos muito enquanto móvel que a gente é parte de um ecossistema. Então, quando você força demais a barra com algum player do sistema, você desequilibra o sistema e no futuro isso pode ser negativo para você. Então, tiveram empresas que abriram aí a plataforma de graça para parceiros trabalharem lá em conjunto para fazer venda lá e continuar mantendo, por um lado, como uma iniciativa interessante aí de fomentar o ecossistema, só que do outro lado, o fornecedor, de grande a pequeno, eles foram lá e postergaram o prazo de pagamento em 60 dias, ou seja, a pequena empresa que era cliente foi favorecida, a pequena empresa que era fornecedor foi prejudicada. Aqui na Móvel a gente fez um balanceamento bem grande disso, a gente analisou caso a caso, negociou quando foi necessário para acomodar essa situação, que é o que a gente chama também aqui a nossa maneira de sustentabilidade. Então esses quatro foram os principais, essas 4 ações foram as principais que a gente tomou aí para mitigar perdas nesse período. E aí vem a parte que eu gostaria de focar mais aqui da minha fala, né, do porquê desse comportamento e por que a gente chama de nova economia essas empresas baseadas em tecnologia, né? E aí a minha definição de nova economia é que ela não se trata do que fazer, ela se trata de como fazer. Né? Vou dar um exemplo prático. Sempre existiu o negócio de entregar comida, né? Você pedir comida na sua casa e recebê-la. Só que antes era feito pelo telefone. Hoje você faz por um aplicativo. Então esse negócio sempre existiu. O problema é que o telefone não era escalável. Se ligava na pizzaria, tinha uma pessoa para atender o telefone, ela atendia, e tinha uma pessoa para atender e tinha 3 telefones. Ela atendia o seu, um momento, por favor. Atendia o outro, momento, por favor. Tirava o pedido de um, você ficava ali um tempão esperando, era tudo anotado à mão, não tinha muita clareza. Você pedia para tirar a cebola da pizza portuguesa, o cara colocava o dobro de cebola e ficava aquela bagunça porque a comanda é feita à mão. Hoje, né, os aplicativos, eles vão lá, o iFood, ele recebe seu pedido, ele tem seu comentário, né, a observação tratada ali, ela sai o pedido na frente do restaurante, ali onde ele vai estar esperando o entregador, sai uma cópia lá na cozinha, a preparação é feita muito rápido, chega na sua casa, a chance de erro é muito menor, você já paga online, não tem mais que ficar manuseando dinheiro, cartão. Para o entregador também é ótimo, porque ele não fica perdendo tempo. Então, assim, foi uma facilitação. Então, o que mudou? Receber comida em casa, pedir aquela pizza no sábado ou no domingo à noite. Mudou a forma de fazer, né? Não tem uma criação. E o que a gente fez com isso? A gente resolveu uma dor do cliente. Ele não queria mais ficar esperando no telefone, ele não queria mais receber o pedido errado, ele queria ter autonomia para escolher em outros restaurantes que ele eventualmente não tinha o número mais, aquele negócio de procurar número em lista telefônica, que talvez não seja, né, aquela lista, aquela parte amarela, talvez não seja familiar para muita gente que está nessa ligação aqui. Então, assim, tem um monte de coisa que mudou e se trata de como fazer. E por que na área financeira deveria ser diferente? Né? Por que a gente trabalha em empresas que mudaram o modelo de negócio e a gente vai ficar com a mesma cabeça? E aí eu queria trazer essas provocações aqui para a nossa conversa, né? Pô, o quanto cada empresa, né, quanto a empresa de vocês está investindo em robotização de processos, né, em transformar as tarefas que são muito manuais em tarefas que podem ser facilmente automatizadas, tarefas repetitivas, que você vai eliminar o erro humano e você vai liberar aquelas pessoas para que elas se desenvolvam mais e façam atividades diferentes. Né? Data e Analytics, como é que a gente está tratando os nossos dados, né? Como é que a gente está organizando eles para utilizar eles a nosso favor. Eu já trabalhei muito em processo de recuperação de crédito, de PIS e COFINS, de ICMS, de IPI no passado, em indústrias e tal, e você tinha que ficar varrendo planilhas, notas, aquele que a gente chama, né, de lamber nota para você encontrar todos os dados. Hoje em dia você registra tudo no sistema fiscal e você tem aquilo disponível ali, só que você não sabe trabalhar com aquilo. Então, de que adianta você ter o melhor RP do mundo e você não sabe trabalhar com ele, né? Então, um profissional de finanças precisa avançar nesse sentido. Também a inteligência artificial vai chegar, ela é inevitável, a gente não tem como deixar de falar dela. Ainda estamos um pouco distante porque a gente não cuida bem dos nossos dados, né? E dados não organizados não facilitam o trabalho
dos sistemas de inteligência artificial. Então, empresas que simplesmente têm um ERP e não cuida bem de como os dados estão ali dentro e armazenados e organizados, não vai conseguir implementar uma solução de inteligência artificial muito em breve. É um desafio grande. E, por último, o Cloud Technology, né? A gente foi forçado a trabalhar de casa, a gente foi forçado a mudar a maneira como a gente se comportava em relação a sistemas. Aqui na Movile, a gente sempre teve um ERP na nuvem, a gente sempre trabalhou remotamente. O meu time, né? Eu tenho 5 gerentes que respondem para mim e, curiosamente, só uma mora aqui em São Paulo, uma morava na Califórnia, agora ela mora em Miami, a outra mora no Rio de Janeiro, a outra mora em Campinas, a outra mora em Belo Horizonte e só uma mora aqui em São Paulo. Então, desde 2016, a gente trabalha junto, mas de forma remota. E o que aconteceu agora foi que a gente trouxe todo mundo para o nosso mundo. Ao contrário da maioria das empresas que levou todo mundo para trabalhar de casa e aquilo foi uma mudança drástica, para mim e para o meu time foi ótimo, porque eu trouxe todo mundo para a nossa realidade. E isso foi muito bacana. E aí, dentro de finanças, aqui, né, falando desse ambiente, o que acontece agora é que finanças precisa usar a tecnologia para predizer o futuro e não mais para reportar o passado. A gente tem que pensar muito sério nisso e como a gente tratar nossos dados, né? Como a gente usa a tecnologia a nosso favor para tentar predizer o futuro, porque o valor do CFO é o valor dele dentro da estratégia, ele contribuindo para desenvolver a estratégia, ele contribuindo para desenvolver o negócio e principalmente para treinar pessoas para que elas sejam mais analíticas e elas consigam trabalhar muito bem em conjunto com essas tecnologias que estão chegando. Reportar o passado é uma coisa que vai ser feita de maneira cada vez mais automática, né? Eu sei que o IFRS ele tem um alto nível de julgamento, mas a partir do momento em que sua empresa está bastante automatizada, que os negócios são bastante claros, os níveis de julgamento vão reduzindo e até coisas mais complexas como cálculos atuariais, essas coisas, você vai conseguir criar modelos preditivos e automatizados para fazer isso de maneira mais adequada. E aí eu queria fazer um comparativo aqui para tentar colocar todo mundo enxergando o que eu enxergo e da maneira que eu enxergo, né? Como que trabalha empresas da velha economia, sem ser pejorativo com velha economia, tá, gente? Assim, só simplesmente é que é diferente de como a gente faz hoje na Move, nas empresas de tecnologia. Elas são organizadas por unidade de produto. Você tem lá os chefões que cuidam de cada produto, de cada área de distribuição, e ali cada um se organiza desse jeito e você tem pequenos silos e feudos dentro da empresa que não trabalham de maneira conjunta para que a empresa tenha um único objetivo e falando de novo, e você repetiu várias vezes sobre isso, os dados daquelas unidades ficam naquelas unidades e não são distribuídos adequadamente para viabilizar que, por exemplo, finanças façam um trabalho bastante adequado de planejamento financeiro. Na nova economia, as empresas são organizadas por segmento de cliente. Por quê? Porque o meu produto pode ser bom, mas se o cliente não precisa dele, não vai servir de nada, não vai vir receita, não vai vir resultado daquilo. E se o cliente reclama, ele é ouvido nas empresas na velha economia? Às vezes. Na nova economia, todas as vezes. Porque a experiência dele é importante, né? Porque se a experiência dele não for boa, ele baixa um outro aplicativo no celular, desinstala o meu e segue a vida dele. Então, isso é uma coisa importante. A concorrência na nova economia vai ser uma concorrência diferente e a empresa precisa se preocupar com a felicidade do cliente. Segundo ponto, o foco da maioria das empresas hoje é no valor da transação, né? Quanto que aquilo vai me trazer de resultado, quanto que vai ser meu faturamento, eu estou crescendo, não estou. Nas empresas da nova tecnologia, da nova economia, o foco da gente é no valor do cliente, né? Quanto valor eu estou trazendo para o meu cliente? Onde é que ele ganha comprando o meu produto, usando o meu serviço? Nas empresas tradicionais, marketing faz o marketing. Na nova economia, todos fazem o marketing. Todos. Não tem como você ser um excelente CFO se você não conhece os produtos, se você não é capaz de vender a sua empresa para o mercado. A maioria das empresas hoje se concentra no lucro do acionista. A gente se concentra em agregar valor para todos os stakeholders. E fazendo isso, como consequência, eu vou trazer um lucro para o meu acionista. E por último, que eu sofria muito nas empresas anteriores, é que o budget só tinha números. Só tinha números.
Hoje, a gente faz um budget que tem um monte de estratégia. E essa estratégia está convertida em números. Obviamente que eles são muito mais desafiadores, mas é isso que importa. Você consegue enxergar uma estratégia clara nos números. E aí, então, o CFO tem que se reinventar. E eu estou falando aqui da minha própria experiência, gente, né? Eu tive que passar a trabalhar, né, de trabalhar com dados de maneira muito fluida, né? Hoje, eu não sou expert nisso, não pretendo ser, mas, por exemplo, a gente tem sistemas de BI e eu faço minhas próprias consultas. Pô, Auro, você sabe programar SQL? Cara, eu sei me virar. Eu tenho que me virar. Eu não posso ficar ali esperando um ticket que foi aberto na área de TI ser atendido em 36 horas. Cara, eu preciso do dado agora, eu preciso resolver o meu problema agora, eu preciso tomar uma decisão agora, então eu tenho que me virar. Resiliência, né? A gente tem que gerir risco, mas sem burocracia. O processo de gestão de risco não pode ser mais importante que o processo de atender o cliente. Agora, eu não posso deixar que ele seja feito de qualquer maneira e colocar, né, o meu negócio em risco, mas a gente tem que pensar melhor em qual burocracia eu quero ter na minha empresa. O importante não é só o acionista agora, são todos os stakeholders. Vocês estão vendo o movimento que aconteceu, por exemplo, com o Nubank, numa fala infeliz da Cris Junqueira naquela entrevista, causou um impacto enorme. Por quê? Porque os stakeholders, ou seja, a população, né, os clientes, o posicionamento de marca não pode ser mais aquele posicionamento com foco único em resultado, em lucro, né? Você tem que manter que o seu negócio esteja seguro e que isso assegure a resiliência, ou seja, todo mundo, não só o acionista, mas todos os stakeholders, funcionários, clientes, fornecedores, a comunidade, né? Eles entendem como o seu negócio funciona e como ele traz valor para eles. Conectividade, né? Trabalho remoto e sistemas em nuvem, já falei disso. A gente já fazia isso há um tempo e a partir de agora isso vai ser mandatório. É o novo normal, não tem como mudar isso mais. A gente precisa se adaptar e entender que isso é uma coisa nova que não vai sair mais. E, ao mesmo tempo, gestão de pessoas, né? A gente tem um desafio enorme a partir de agora em gerir pessoas, porque a gente vai passar a robotizar e automatizar muitos processos repetitivos e manuais para que a gente dê condições para as pessoas se tornarem analistas. Hoje você tem no time financeiro, eu posso dizer isso que acontece ainda aqui na Móvel em alguns casos, você tem uma pessoa na área fiscal que você chama de analista fiscal, mas o trabalho dela é lançar documento. Lançar documento não é análise, gente. Isso não é analista. Então eu preciso transformar aquela pessoa num analista. Como é que eu faço isso? Tem que formar times diversos, né? Diversos em todos os sentidos. Eu acho que a primeira diversidade que toda empresa pode adotar é a diversidade cognitiva. A tendência do ser humano é contratar pessoas iguais, é trazer para dentro pessoas similares. Você precisa trazer para dentro do seu time pessoas que pensem de maneira diferente, porque ele vai perguntar alguma coisa que você não está enxergando, ele vai questionar o seu ponto cego. E tem líderes que não estão abertos a isso, só que esse é o novo futuro. A gente precisa mudar o nosso mindset nessa direção. E aí, resumindo, né, aqui e colocando, quais são os maiores desafios, né, que eu vejo para o nosso futuro aí de finanças, né? De novo, formar um time de pessoas que sejam capazes de desempenhar bem as suas funções em paralelo com as ferramentas de automação e os processos de inteligência artificial. Essas pessoas, elas vão ser responsáveis por criar os próprios processos de automação e dar manutenção ao mesmo tempo em que eles usam rapidamente os seus instintos, a sua alta capacidade de julgamento, sua experiência, porque o computador, ele é burro, ele só faz o que ele foi programado para fazer, ele nunca vai fazer mais, ele nunca vai considerar uma variável adicional na hora de tomar uma decisão e te mostrar um dado. Isso quem vai fazer são pessoas, isso nunca vai ser substituído. Esse nível essas pessoas com alta capacidade de análise, de convencimento, de julgamento e de gestão de pessoas nunca vão ser substituídas pelas máquinas. Porque elas vão precisar programar as máquinas, elas vão precisar validar as máquinas. E é esse skill que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, que ele é difícil e vocês precisam começar a focar nisso a partir de agora, entender essa lógica, entender a gestão de pessoas, entender desenvolvimento para trabalhar muito próximo da automação. E, segundo item, habilidades avançadas para trabalhar com dados e navegar pela estratégia, né? Antes, eu via que eu era muito cobrado como pessoa responsável para manter o reporting em dia. Protocolo de CVM, junta comercial, assembleia de acionistas, demonstração em FRS, auditada, sem ressalva, etc.
Isso é tudo importante, vai continuar, porque isso é uma parte do processo de governança, mas o mais importante para a função financeira a partir de agora é como você comunica, como você entende e faz parte da estratégia. E como você deixa ela muito claro para todos os stakeholders. Porque isso é necessário para que sua empresa tenha um posicionamento adequado no mercado. Lembra, antes só o marketing fazia o marketing, hoje todo dia faz o marketing. Na hora de fazer o seu trabalho obrigatório de governança, divulgar resultados, aquele call com os investidores, aproveite o momento para fazer a venda do seu negócio. Isso é o que acontece. E por último, uma coisa muito importante, gente, a gente precisa eliminar o medo e o ego. Quando a gente se depara com uma situação tão desafiadora como essa, e foi na minha carreira sair de empresas super tradicionais do agronegócio e vir trabalhar em empresa de tecnologia, olha o desafio, olha o nível da mudança. Empresas do agronegócio, por dependência climática, elas têm um ciclo operacional que dura 1 ano. Você planta no verão, você colhe no outono, comercializa, transporta, finaliza tudo no inverno, você fica um tempo ali sem fazer nada, esperando chover de novo, na primavera. Você prepara tudo, planta de novo, ou seja, seu ciclo operacional para você concluir a fase de desenvolvimento, venda, receita do produto, demora 1 ano. Sabe quanto tempo demora o ciclo operacional da Simpla, por exemplo, que é uma empresa que, ou do iFood, que é o que é mais comum para vocês? Em torno de 30 minutos. Ela realiza todas as tarefas que ela precisa para obter a receita, atender o cliente, reconhecer isso, todos os custos que ela incorreu para reconhecer aquela receita em 30 minutos. Então, como é que eu vou ficar esperando trabalhar da mesma forma com dados e informações que eu trabalhava no passado numa empresa que o ciclo operacional é de 30 minutos, gente? Não tem como. Eu preciso eliminar esse medo, eu preciso tirar esse ego de eu estou sentado aqui, eu sei o que é melhor. Não, eu não sei. Eu vou aprender, eu vou fazer parte disso, e aí eu vou resolver o problema e eu vou mudar o meu pensamento. Então a gente tem que matar esse medo da tecnologia, ela é a nossa amiga, e a gente tem que tirar esse ego pesado de que não é possível mudar a forma de trabalhar, que finanças está dado, que FRS é burocrático, essas coisas todas. Não é assim que vai funcionar a partir de agora. Espero que eu tenha contribuído e criado pelo menos aí uma dúvida de como vocês precisam trabalhar a partir de agora, de como os nossos negócios serão impactados pelos concorrentes que vêm com tecnologia para enfrentar nossos negócios mais tradicionais. E espero que a gente consiga, então, compartilhar muito mais aqui, principalmente na NEFAC. Acho que a gente tem muitos eventos aí nessa direção, né? A gente também tem muitos parceiros aí, muitos mantenedores da NEFAC que trabalham com essas ferramentas que vão ajudar muito a gente a mudar, né, o status da área financeira. Obrigado, Auri. Foi muito bom. E principalmente quando você comentou de tecnologia para fazer predição, uma vez que essa Covid quebrou a bola de cristal de todo mundo, né? E a área financeira tem que fazer as previsões, até porque ela tem que saber o problema lá na frente, tem que saber hoje para tomar as decisões. Tiveram muitas perguntas e algumas delas relacionadas ao aspecto trabalhista do home office e, no seu caso, dos motociclistas que fazem essas entregas. E vocês, com a pandemia, isso aumentou muito. Empresas que fabricam capacetes para motociclista aumentaram as vendas, né? A venda de motocicleta, bicicleta, tudo isso. E como é que vocês viram esse risco trabalhista com essa situação? Olha, a legislação trabalhista brasileira, ela é uma legislação bastante antiga, né? Ela de fato não compreende como a nova economia funciona. Só que lei é lei, né? O que tem acontecido é que os entregadores, principalmente, eles são parceiros de negócio. Eles têm total autonomia para decidir como, quando, com qual aplicativo eles vão trabalhar. E o que a gente fez foi dar total suporte para eles. Então, o iFood, por alguns meses, deixou em casa quem eram os entregadores que estavam mais suscetíveis ao coronavírus. Então, pessoas com mais de 60 anos
que trabalhavam na plataforma, ficaram em casa e receberam como um pagamento de que era a média dos últimos 3 meses que ele tinha recebido trabalhando na plataforma do iFood. A gente tem seguro para todos os entregadores, a gente ofereceu suporte, a gente tem espaço de descompressão em vários pontos das principais cidades do Brasil. Então, acho que a preocupação ela tem que ser com o bem-estar da pessoa. E a gente focou muito nisso nesse período, no bem-estar de todos os nossos parceiros de negócio. Olha, aquele quadro do antigo e do atual, extremamente sábio, concordo, vejo muito isso nas empresas que estão crescendo. E vejo ainda hábitos antigos em empresas que não vão sair do lugar. Infelizmente, alguns executivos não enxergam e não querem enxergar, mesmo com essa crise. Bom, nosso tempo estamos chegando nos finalmente. As perguntas agora, Clarissa e Luciene, se quiserem também fazer comentários, o aspecto trabalhista do home office. E agora, gente, estamos todos liberados à vontade aí, temos 16 minutos. Ailton, eu vi uma pergunta ali, queria falar um pouquinho, acho que até a Clarissa já falou um pouquinho sobre a questão do home office ainda, né? Muita gente está perguntando a questão trabalhista que envolve, né, todo esse novo cenário. A gente sabe que vão evoluir, né? Essas nossas regras precisam evoluir, mas eu queria só dar um depoimento que é assim, olha, em relação a ponto, né, cartão de ponto, no Grupo Algar, há mais de 30 anos, não se bate ponto, não tem, e a gente trabalha por objetivos, né, por metas, e isso facilitou muito essa nossa mudança para o modelo home office, porque as pessoas já têm um mindset voltado para entregas, né? Para entrega da sua atividade e se algum dia a pessoa precisa se ausentar por algum motivo, lógico que é organizado, né? Os líderes, os gestores, eles conhecem como que cada membro da sua equipe está e o que está fazendo, tem que ter o controle, né? A gente não pode abrir mão disso, mas o princípio de tudo é a confiança, né? E o engajamento de todas as pessoas para aquela entrega. Quando o time conhece, né, o objetivo, aonde se quer chegar, e sabendo, que é outra pergunta que se fez aqui, premiações, recompensas, sabendo que, né, ao atingir aquelas metas e objetivos, ele também será recompensado, né? Não só a empresa ganhará, mas ele também, a gente consegue um ambiente, né, uma sintonia que faz as coisas funcionarem sem muito essa questão de controlar o horário que você está fazendo agora, que esse é o medo de muito gestor que tem a cabeça no velho, né, que acha que se não controlar cada minuto do seu funcionário, que a coisa não vai dar certo. E não é assim, né, isso que eu queria dizer, as coisas funcionam bem quando você trata todo mundo como adulto, como responsável, que a pessoa conhece que ela tem autonomia, conhece as suas obrigações e responsabilidades, né? E a gente fala muito isso, autonomia com responsabilidade. Isso tem funcionado e já funciona há muito tempo. Questões trabalhistas, sim, a gente até pode ter, né? Existe o risco de ter alguma ação, mas o meu depoimento é no sentido de que nós já fazemos isso há muito tempo e temos pouquíssimos casos de ações trabalhistas contra a empresa, tá? Então, é algo que dá para fazer, mas tem que fazer de forma muito organizada e muito entendendo as pessoas, compreendendo e tendo isso no coração, né? De verdade, não é só porque está usando, né, que é moda, mas algo como um valor, né, da empresa, tá? Clarissa, quer acrescentar alguma coisa, Clarissa? Eu estava lendo agora rapidinho alguns comentários e eu vi que a questão da operação lá na Bahia de ser um centro só feminino causou
algumas perguntas e comentários, eu acho que só isso já me deixa feliz, né? Quer dizer, ver que o assunto gerou discussão. Acho que a gente precisa discutir mais a questão da diversidade como um todo, né? Então, por que isso? Porque na hora que você coloca uma pessoa numa área, outra pessoa noutra área, de maneira isolada, as pessoas muitas vezes não se sentem pertencendo. Você não muda uma cultura isolando uma pessoa aqui e outra ali. Na hora que você junta e você monta um centro, você ajuda a mudar isso de uma maneira mais rápida, né? O ideal seria não precisar fazer nada disso, né? Seja de raça, seja de gênero, seja do que for. Mas para você fazer uma transformação e acelerar uma transformação, de maneira natural as coisas não acontecem. Então, outro dia eu estava vendo uma pesquisa a respeito da questão de negros em processo de trainee. Muitas vezes, eles não se candidatam. Então, não tem nem massa de candidatos, porque a pessoa já acha que não vai ser escolhido. Então, quer dizer, é um processo sério e profundo. É por isso que o Magazine Luiza resolveu abrir um programa de trainee específico para negros, porque para você mudar certas situações, não dá para seguir o procedimento normal. Então, na verdade, assim, fico super feliz das perguntas e das questões de por quê, né? Que é isso mesmo, a gente tem que perguntar por quê. É tudo muito novo para muita gente, mas, enfim, é importante a gente estar aqui junto pensando para poder sair do status quo e acelerar esse processo. Esses pontos abordados hoje eu acho de extrema importância. Hoje não podemos mais olhar cor da pele, opção religiosa, tamanho do cabelo, se tem. Não é isso. O conteúdo e o valor humano é que tem que ser a valorização. Infelizmente, ainda algumas empresas demoram um pouco mais para observar isso daí. E eu tenho visto aqui as mensagens, primeiro dando parabéns pelas palestras de vocês três. Eu também dou. Eu acho que vocês focaram pontos diferentes, mas contribuíram, né? E isso é que é importante. Esse é o objetivo da ANEFAC. Nós estamos chegando ainda temos mais 10 minutos. Queria saber se o Milton, nosso é o presidente da ANEFAC, um presidente que está encerrando esse ano, mas foi um presidente, sim, nota 10. Queria ver se o Milton quiser comentar alguma coisa. E mesmo vocês, Auri, tem mais algum comentário aí para fazer antes da gente encerrar? Deixa eu falar só mais um minutinho que eu vi os comentários sobre a questão do medo e do ego, né? Que é um ponto que realmente é bem polêmico. Mas olha só, o que eu vejo, né? E passei por isso, então eu posso dizer com propriedade. Nas empresas que eu trabalhei antes mais tradicionais, cujo foco era lucro, se você tentasse inovar e errava, assim, e errasse, o que ia acontecer com você? Você ia ganhar demissão. Ou seja, o medo era a regra. Então, para que eu vou arriscar fazer algo novo? Porque se eu errar, eu tô fora. Hoje, o nosso pensamento é diferente. Faz o que você pensa, rápido. Se você errar, aprende com o erro e não deixa mais ninguém cometer esse erro no grupo. Esse é o foco. Não tenha medo. E se você inovar e acertar? Em empresa tradicional, o que vai acontecer? Você vai ganhar o seu salário bônus que estava lá e muito obrigado, esse era seu dever. E hoje? Hoje a gente incentiva, a gente dá remuneração variável, a gente dá possibilidade de se tornar acionista. E isso é importantíssimo, porque você precisa quebrar essa barreira. Só assim as empresas vão mudar de patamar. Não pode ter essa cultura do medo, não funciona mais. É isso que é importante que eu queria frisar. Esse é o ponto. A gente precisa mudar o mindset. Errar rápido, aprender com esse erro e mudar. Porque as pessoas elas aprendem de duas formas. Por uma extrema necessidade, e aí esse aprendizado não perdura muito tempo, porque ele é doloroso. Ou a pessoa aprende quando ela é encantada, quando ela é incentivada, quando ela tem o exemplo de alguém. Então, se eu, como CFO, não estudo, não me desenvolvo, não trago coisa nova, não inovo, não aprendo com meus erros, o meu time também não vai fazer isso.
E como é que eu levo eles a estudar e aprender mais? Eu tenho que deixar eles desafiados, no bom sentido, encantados, e falar assim, nossa, esse conhecimento é o que eu preciso, é isso que vai mudar, né, a minha vida e vai torná-la mais fácil. E o mais importante, que vocês aqui deram exemplo. Essas mudanças têm que vir, às vezes, de cima para baixo. E vocês que estão em nível de comando, e olha a mensagem que vocês passaram hoje. Quem trabalha com vocês está vendo isso. Então a mudança acontece mesmo. O exemplo, aí a responsabilidade de quem está no comando é grande, porque vai ser seguido. É igual o filho não faz o que o pai manda, ele faz o que vê o pai fazer. Os funcionários é a mesma coisa. Eu comentei num outro evento que empresa é um CNPJ constituído de CPF, isso é empresa. Então, o exemplo que vem de cima, e vocês hoje foram bons 3 exemplos. Eu acho que isso daí é muito bom. Eu queria agora, Milton, seus comentários aí para a gente fazer o nosso encerramento. Leite, obrigado aí pelo espaço. Queria de novo parabenizar todo mundo, agradecer a MicroStrategy de novo pelo apoio nesse evento. É a segunda edição desse encontro, nós fizemos no ano passado com o apoio da MicroStrategy, também fizemos um encontro só que presencial, e isso vai fazer parte do calendário da NEFAC. Eu acho que o CFO, não é à toa que um caminho natural do CEO aí é ter passado pela atividade de CFO, ele é extremamente relevante nas empresas. Eu acho que tem muita informação para compartilhar com os executivos de todas as empresas, né? E agradecendo o espaço cedido aí por quem falou hoje. Então, isso é uma série que a gente vai inserir no nosso calendário. A gente vai voltar a fazer o 3º, 4º, sempre trazendo informações relevantes, né? E caminhos que os profissionais encontraram para poder servir de experiência para quem está vivendo a mesma necessidade nas empresas dele. Então, reforço o agradecimento aos participantes. É bom ter um evento assim onde o webinar está cada vez mais massivamente aí solicitado para as pessoas participarem, né? E ter quase 150 pessoas aí inscritas é extremamente relevante, né? Então agradeço de novo tanto aos palestrantes como também a quem participou. Espero revê-los aí nos próximos eventos da NEFAC. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, Milton. Luciene, quer fazer a sua despedida? Quero sim. Quero agradecer mais uma vez, né, todo mundo aí que está, né, assistindo a gente até agora, pertinho do almoço já, mas está todo mundo aí aguardando e participando, né, que é bastante interessante. Eu vejo que a gente tem tanto conteúdo, viu, Ailton, viu, Milton e pessoal, tem muito conteúdo, a gente aqui abordou de forma até superficial, né, e a gente vê que tem muito o que se falar, o que se discutir, troca de experiência. Então, acho que o convite é para a gente fazer mais disso, né? E ter mais momentos como este. Mais uma vez, obrigada aí pelo convite e obrigada a todos. Obrigado a você, Luciene. Clarissa? Bom, queria agradecer a vocês mais uma vez, a NEFAC, e a Luciane e a Auri também. Acho que foi muito, muito bom para mim. Também aprendi muito com vocês. Todos aprendemos. A gente aprende coisa nova, a gente reforça conhecimentos e visões que são muito, muito importantes, muito legal ver, né, como as empresas estão evoluindo e estão mudando. Enfim, temos que aprender sempre, né? Então, gostaria de participar dos próximos encontros também, ouvir outras pessoas para a gente crescer cada vez mais. Obrigada. Obrigado, Clarissa. Auri? Quero agradecer a participação de todos, a oportunidade de dividir aí meus pensamentos com vocês. Espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma para cada um de vocês e também aprendi muito. E contem comigo. Agora eu estou me juntando à NEFAC, tenho o prazer aí de fazer parte do time e eu acho que a gente vai trazer muita coisa boa aí em breve. Obrigado. Obrigado a você, Auri. Eu estou vendo aqui, hoje tem brasileiros da França nos assistindo, lá em Noiville, em Chicago, em Portugal mais, Estados Unidos também, em Nova York, ou seja, evento que ficou internacional. Parabéns a vocês. Estamos encerrando no prazo.
2 minutos antes do prazo. Obrigado a todos e, olha, parabéns, hein?